A arqueologia sem dúvida é algo que nos surpreende a cada dia, pois com ela muitos mistérios do passado passam a ter mais clareza nos dias atuais, e assim nos revelando coisas profundas que ocorreram há centenas ou até mesmo há milhares de anos atrás. Hoje nós aqui do Casos Incógnitos vamos lhes mostrar 5 achados arqueológicos inacreditáveis. Mas antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sino. Bom, meu nome é Júlio e você é muito bem-vindo aqui no Casos Incógnitos. No ano de 2013, um homem por nome de Nikolai Ovcharov liderava uma equipe de arqueólogos que trabalhava para documentar o antigo complexo urbano em Perperikov, no sul da Bulgária. Enquanto eles faziam o trabalho arqueológico em um templo no sul da capital da Bulgária, próximo à fronteira com a Grécia, foi encontrado um esqueleto com uma aparência peculiar. Ao olharmos de imediato, não percebemos nada demais, mas ao prestarmos atenção vemos que uma estaca de ferro de aproximadamente 1 kg está cravada no lugar do coração, como se a pessoa que cravou a estaca tivesse receio de que ela ressuscitasse. Tudo indica que o túmulo seja do século XII e que o esqueleto seja de um homem entre 40 e 50 anos de idade. Olhando para essa imagem, tudo indica que nessa época a crença e o medo do vampirismo era muito alto, mostrando que o medo da criatura fictícia nessa época era muito comum. O diretor do Museu Nacional de História, Božidar Dimitrov, que descobriu o corpo, explicou então à agência que esse rito era praticado com pessoas consideradas más ou que trabalhavam com coisas na qual a sociedade não entendia, por exemplo, pesquisas científicas ou medicina. Acreditava-se então que após morrer, essas pessoas se transformavam em vampiros, e após a transformação torturavam e atormentavam os vivos. E como padrão, eles acreditavam também que eles bebiam o sangue de todas as pessoas que encontravam pela frente. Vários medievalistas búlgaros também acreditavam que nessa época, a superstição levava a pensar que as pessoas com anomalias físicas também viravam vampiras. Um grupo de arqueólogos descobriu o resto de 227 crianças na costa do Peru, o município litorâneo de Trujillo, a terceira cidade do Peru, a 700 km do norte de Lima. O arqueólogo por nome de Castillo explicou que os restos têm entre 1.200 e 1.400 anos de antiguidade e que o que ocorreu ali pode ter sido um sacrifício maciço, pois nessa época o povo Xingu vivia pelas redondezas e esse povo tinha por costume de sacrificar crianças. E nesse ato, cerca de 227 crianças, entre 4 e 14 anos, foram sacrificadas ali. Todos os corpos estavam estendidos em direção ao mar, alguns ainda com pele, cabelo e proteção de ouvido de prata. Eles acreditavam que com esse sacrifício, as catástrofes climáticas diminuiriam. Esta, porém, não teria sido a primeira vez que tinham encontrado vestígios de algo muito similar. Poucos dias antes tinham sido encontrados os restos mortais de 56 crianças. Logo em seguida, um terceiro vestígio de sacrifício massivo. Desta vez, cerca de 140 crianças, juntamente com 200 lhamas. Quase todos os corpos das crianças foram enterradas com o rosto virado para o oeste, olhando para o mar, enquanto as lhamas foram enterradas com a cabeça virada para o leste. 3 corpos de pessoas adultas também foram encontrados ali, e todos os 3 tinham sinais de traumatismo craniano. Algo impressionante ficou registrado no local. A marca de sandálias de adultos, pés de crianças e de lhamas e cães ficaram marcadas em uma parte com lama seca. Esse outro ritual data em torno de 1400 e 1450 anos atrás. E tudo indica que esses sacrifícios foram feitos pela civilização Xingu. Esta civilização se estendeu pela costa peruana até o Equador. Por volta do ano de 1475, eles desapareceram após serem conquistados pelo Império Inca. No ano de 1988 foi encontrado uma ossada de mais ou menos 100 bebês, e essa ossada estava localizada em um esgoto bizantino. Vestígios de inúmeros ossos mostram que todos eles eram recém-nascidos. Nesse mesmo ano, a Universidade de Harvard direcionou uma equipe de escavação à cidade de Ascalon. Enquanto escavavam o esgoto, encontraram o que provavelmente ninguém queria ver. A princípio, eles pensaram ser ossos de animais, até porque o tamanho era bem sugestivo. Porém, após uma revisão bem detalhada, eles descobriram que os ossos se tratavam de ossos de bebês recém-nascidos. Ao todo, se tratava de, em média, 100 ossadas de bebês. Essa chocante descoberta foi considerada pela especialista Patricia Smith e Gila Carrila, da Universidade Hebraica, como um infanticídio feminino, pois, segundo alguns estudos, uma tradição romana antiga permitia que os pais de um recém-nascido o abandonassem caso estivesse enfermo ou se a criança fosse indesejada. Esse ato era chamado de exposição. Essa tradição obscura era feita porque eles acreditavam que os deuses determinariam o destino final da criança. Ainda que o caso tenha sido considerado um infanticídio feminino, ninguém sabe ao certo exatamente o que aconteceu ali. Esses ossos encontrados ainda permanecem um mistério até os dias de hoje.
pedaço de osso muito raro de 450 mil anos foi encontrado na caverna de Taltavel, nos Pirineus Orientais, quase na divisa com a Espanha. Esse osso foi identificado como pertencente a um ser humano. Trata-se de um pedaço de fíbula, osso da parte inferior da perna, situado paralelo ao tíbia. Isso foi o que declarou um centro de pesquisa famoso. Esse osso tem pouco menos de 6 centímetros de comprimento e foi encontrado há 18 anos, afirmou o arqueólogo Christian Perrenaud, responsável pela pesquisa nesse local, sistematicamente escavado desde 1964. Segundo Perrenaud, é muito raro encontrar osso humano dessa época, até porque os homens que viviam há mais de 100 mil anos não enterravam seus mortos. Além disso, é muito difícil saber de imediato se esse osso realmente pertence ao ser humano. Quando você tem uma peça com mais de 1 metro de altura, você vai dizer a si mesmo imediatamente que provavelmente pertenceria a um ser humano. Mas quando você tem um pedaço pequeno de poucos centímetros, sabendo que existem 122 espécies de fósseis descritas na caverna, tomamos muito cuidado ao afirmar que vem do homem, analisa Perrenaud. Esse é um dos motivos pelos quais a equipe demorou 18 anos para identificá-lo. É preciso verificar, ver claramente que vem do homem, e não de um animal. A verificação científica é feita em particular através de várias comparações com o esqueleto do homem atual, que apesar de tudo ainda se assemelha com seus ancestrais distantes, mas também a partir de outros ossos já identificados anteriormente como humanos. No caso, é um fragmento de fíbula. Temos outros no local com os quais poderíamos comparar. Temos até mesmo outro fragmento que pode pertencer ao mesmo indivíduo. Por outro lado, nenhuma pesquisa de DNA é possível nesses fósseis antigos. Ainda não podemos ir além de no máximo 80 mil anos atrás com análise de DNA, ainda que haja exemplo na Espanha que conseguimos ir um pouco mais longe, acrescentou. A caverna de Taltavel fica localizada a cerca de 20 km a noroeste de Pérignan, sudoeste da França, e já rendeu um grande número de fósseis que tornaram possível reconstruir a evolução das faunas, flora, paisagens e climas mediterrâneos entre 100 mil a 700 mil anos atrás. No Egito foi encontrado o corpo de uma mulher, uma criança e um homem. Até aí tudo bem. É normal encontrar restos mortais de pessoas principalmente no Egito. Porém, o intrigante é que os arqueólogos descobriram uma característica peculiar neles, pois em suas bocas foram encontradas folhas de ouro em formato de língua. Os pesquisadores acreditam que essa tática seria para ajudá-los a ter contato com os deuses na vida após a morte. Os arqueólogos descreveram ainda que uma das tumbas em que os restos foram encontrados havia sido saqueada por ladrões de túmulos, a que abrigava a mulher e uma criança de 3 anos. O sarcófago era de calcário e tinha formato de corpo feminino. Já o túmulo do homem, que pertencia à 26ª dinastia, estava intacto. As folhas de ouro tinham formato de língua nas múmias. A co-diretora, por nome de Esther Melado, diz que é raro encontrar uma tumba que esteja totalmente selada. As escavações foram feitas na cidade de Oxirrinco, no Alto do Egito, que é conhecida por revelar centenas de milhares de papiros datados desde o século III a.C. até o século VII. Esta é a segunda vez em que línguas de ouro são encontradas em túmulos do Egito Antigo. Em janeiro deste ano, o ministro do Turismo e Antiguidade anunciou a descoberta de uma múmia de 2.000 anos com a língua de ouro. Essa múmia foi localizada no sítio arqueológico Taposiris Magna, que fica na costa mediterrânea do Egito. Até o momento, os pesquisadores não descobriram as identidades dos 3 indivíduos. Porém, novas escavações serão feitas no local, atrás de novas evidências para melhor compreensão dos achados arqueológicos. Bom, nós aqui do Casos Incógnitos vamos ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, comente aqui embaixo o que você achou da lista. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.